Oi! Olha lá, como prometido, eu vim aqui hoje pra gente bater esse papo, meio-dia do dia 28. E eu vim aqui pra bater o papo com mamãe, com papai, que sempre me pergunta sobre esses temas, né? Temas que envolvem o desenvolvimento do bebê, da criança pequena. Então eu vim hoje pra gente bater esse papo aqui, que é algo muito comum no meu dia a dia do consultório, né? Dúvidas que sempre as mães perguntam, sempre eu recebo esses pedidos de conversar um pouquinho, de dar dicas sobre técnicas, como fazer para o meu filho deixar eu escovar o dente. Eu sei que normalmente esse momento da escovação é um momento muito assim conturbado em várias casas. Então, várias casas de vários pacientes, sempre a gente recebe essa colocação. Doutora, é muito complicado escovar o dente, principalmente quando a gente fala de bebê. Então, quando a gente fala de bebê, e bebê pra gente dentro da odontopediatria, bebê ele é considerado de 0 a 3 anos. Então, ou seja, são 3 anos aí em que a criança ela tá nessa adaptação da rotina, dos afazeres, a adaptação daquelas atividades que não são naturais, né? Então, como toda atividade que ela não é natural, muitas vezes traz aí para as crianças um certo incômodo, uma novidade. Então, tudo que é colocado como novidade para a criança, isso traz muitas vezes esse desconforto. Então, eu resolvi fazer esse bate-papo aqui. Eu vou deixar gravado também, né? Porque eu sei que muitas pessoas não conseguem assistir quando tá ao vivo, mas eu vou deixar gravado porque eu sei que é um bate-papo que vai ajudar muitas famílias. É algo que toda consulta a gente percebe. É essa necessidade dos pais de terem dicas, de saber se isso só acontece na casa deles. Não, isso não acontece em uma casa só, isso é muito comum de se acontecer, né, em várias casas. Então, é uma queixa bastante comum, principalmente quando envolve bebê. Então, como eu tava falando, o bebê de 0 a 3 anos é um bebê que ele tá em total desenvolvimento emocional. Então, pensa comigo, ele começou, a mãe ali grávida, ele estava dentro do útero da mãe, acolhido, todas as suas necessidades sendo supridas, e um belo dia ele veio ao mundo. E a partir daquele dia que ele veio ao mundo, vários adultos começam a manusear ele para realizar algumas atividades. Então, claro que isso para um bebê vai trazer um desconforto emocional. Então, a criança, ela tá em desenvolvimento, e esse desenvolvimento, ele precisa ser levado em considerações várias situações emocionais daquela criança. Mas nós, né, eu sempre costumo falar que nós somos os adultos. Quando a gente fala de atividades e de relação pai-mãe, mãe ou pai-filho, filho, né? Pais, os adultos, as crianças e os adultos somos nós. Nós somos os adultos. Então, muitas vezes, nós é que temos que estar preparados para conduzir aquela situação. Muitas vezes não é confortável para muitos pais, né? Ver aquela criança, aquele bebê chorando. Então, todos os dias, muitas vezes, muitos falam, doutora, eu evito esse momento. A gente vai prorrogando, mas eu evito, por exemplo, esse momento. Então, o que a gente precisa, né, entender para a gente começar aqui o nosso bate-papo, nosso pensamento sobre isso. Então, nada sem julgamento, mas assim, de uma forma que eu possa ajudar, alertar famílias, ajudar a tornar esse momento um pouco mais leve. Eu gravei um story semana passada, e aí foi que surgiu essa ideia de eu fazer esse bate-papo aqui e deixar gravado no meu perfil. Por quê? Quando eu comecei a falar, eu falei sobre a emoção, a regulação emocional da criança em frente a certas atividades cotidianas mesmo, que a criança não absorve bem e ela chora.
E aí eu recebi várias perguntas. Doutora, dá umas dicas, fala como é que a gente pode tornar esse momento um pouco menos sofrido, né? Doloroso. Então aí eu resolvi gravar aqui. Vou deixar gravado esse bate-papo. E aí, para quem quiser assistir depois, enviar para algum pai ou alguma mãe que tá passando por esse momento, por essa fase, que é uma fase que acontece em 99% das casas. Isso aí eu posso, né, garantir. A maioria dos pais de crianças de 0 a 3 anos, eles têm essa queixa. Eles têm essa solicitação. Nossa, meu filho chora muito para escovar. Eu não sei mais o que eu faço. Então, assim, nós entendemos que a criança, o cérebro infantil, ele tá em desenvolvimento. Então, toda aquela regulação emocional, aquilo que a criança ela vai poder se desenvolver, isso vai levar em conta um tempo, um treinamento, para que aquele cérebro ele entenda que aquilo ali é uma atividade que não vai causar dor, que não vai machucá-lo, que ele não precisa reagir de uma forma para que não aconteça aquela atividade. Então, quando a gente pensa num bebê, o bebê ele nasceu e ele está em formação emocional. Nós adultos, o que acontece com a gente? Quando a gente viveu várias experiências na nossa vida, o nosso cérebro começa a entrar num estado de maturidade e ele entende, não, essa atividade não tem problema, eu não vou sentir dor, pode acontecer e eu vou estar bem. E se eu sentir algum incômodo, eu vou só falar, por favor, pare, porque não está legal. Isso é o que funciona num cérebro mais maduro de uma criança maior ou de um adulto, né? Quando a gente fala de uma criança, o que acontece? Aquele cérebro, ele ainda não tem maturidade para ele regular essa reação. Então, por isso que eu falei naquele outro vídeo, ele não tem a maturidade, a criança não tem de se autorregular. Então, veio uma situação nova, o bebê ou a criança pequena, ele se deparou com aquela situação, com aquele ambiente novo, né, com tudo que ali tá trazendo, e ele não sabe o que vai acontecer. Qual é a primeira reação? Alerta. Alerta, e o alerta para a criança é o choro, é uma forma da criança se expressar. Não, eu não sei, eu não quero, não tá cômodo pra mim, não está confortável pra mim essa situação, eu não quero. Mas às vezes ele nem sabe o que é. Então, essa maturidade, claro, né, gente, eu não sou psicóloga, eu trabalho com vários psicólogos, mas como eu sou odontopediatra, então termina que é algo que é muito do meu dia a dia. E eu termino aí lidando muito com isso, tá? Só para deixar aqui aberto, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que aí a gente vai respondendo, tá bom? Para quem tá aqui. E quando a criança ela é colocada frente a essa situação, o que acontece? Ele vai reagir com o choro. E o choro, muitas vezes, ele é interpretado apenas como dor. Mas o choro na infância não significa apenas dor. Existem o choro é uma forma de se comunicar. O choro para um bebê, ele pode estar dizendo que ele está com fome, que ele está cansado, que ele está com sono ou que ele está com dor. Então, o choro é a forma do bebê se comunicar. E quando a gente fala, né, do consultório odontológico, do momento da escovação, o que a gente percebe? Que as crianças, a grande maioria, chora para escovar o dente, porque também tem algo muito importante que a gente precisa prestar atenção. O bebê de 0 a 3, 4 anos, ele está na fase que a gente chama da fase oral. O que é a fase oral? A fase oral é a fase em que o bebê ele conhece o mundo através da boca. Então, a boca, as mãos são cheias de proprioceptores que vão dar o quê? Sentido. Então, ele vai pegar, o que ele faz normalmente um bebê? Ele leva para a boca, para ele sentir aquele objeto e ele conhecer. Então, a fase oral é chamada fase oral porque a boca, ela tem muitos proprioceptores neurais e ela vai trazer essa relação de conhecimento, de experiência. Então, o bebê, ele experimenta o mundo, muitas vezes, pela boca. Agora, imagina, pensa comigo, um bebê que tá experimentando o mundo pela boca, e aí vem um adulto e ele quer manusear a boca, colocando um instrumento que é escova, ou seja lá qualquer coisa, o fio dental, pra ele
é como se ele estivesse sendo um pouco invadido. Então, por isso que o cérebro infantil, muitas vezes, ele reage dessa forma e o bebê chora. Mas chora mesmo. Tem bebê que cai lágrima de chorar e alguns pais sentem dó. Mas a gente precisa entender que é preciso. Então, né, eu já tive um paciente uma vez, uma família, que assim, a mãe falava, doutora, ele foi um bebê que nasceu com uma cardiopatia. Essa cardiopatia, claro, é um bebê que foi muito manipulado, um bebê que ficou internado, precisou fazer cirurgias, e isso sensibilizou mais ainda aquele bebê e mais ainda aquela mãe. Então, quem é mãe, né, como eu, como vocês que estão me assistindo aí, alguém, a gente sabe que quando mexe no nosso filho, muitas vezes a gente desequilibra emocionalmente. E aí eu comecei a atender essa família quando essa criança ela tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio, ele já tinha alguns dentinhos na boca. Só que o que acontecia? A mãe me relatou, doutora, eu sinto pena de escovar o dente dele. Porque ele foi uma criança que já operou, ficou muito internado. Então, logo que ele nasceu, ele precisou passar pela cirurgia cardíaca. E me corta o coração pegar ele para escovar, porque eu sei que ele é uma criança que vira e mexe, tem que fazer exame de sangue, tem que estar fazendo aquela rotina. Ela procurou ajuda, claro, ela foi sincera, mas o que foi importante de tudo isso? Eu ali, naquele momento, como realmente uma rede de apoio para ela. Então, ela procurou um odontopediatra no momento certo. Porque aquele bebê, ele já tinha, acho que, uns 8 a 10 dentes de leite. A partir do momento, gente, que nasceu o dente na boca, tudo que pode acontecer num dente de adulto, pode acontecer no dente de um bebê. Então, o bebê pode ter cárie, pode ter doença na gengiva, periodontal, pode um dia precisar fazer canal. Então, ela procurou porque realmente ela percebeu que ela não estava dando conta do recado. Ela não conseguia ver a criança dela, o bebê dela chorando. E ali a gente foi orientando, foi dando posições, foi falando algo que eu vou falar aqui um pouquinho para tentar deixar aquilo. E eu tranquilizei ela, eu falei, olha, o choro dele, eu entendo que ele já foi um bebê que foi muito manipulado, mas você precisa entender que a saúde também bucal vai interferir na saúde geral. Então, como ele é uma criança que teve essa cardiopatia, que precisa ser acompanhado, então a gente precisa realmente respirar, né? Entrar em calma e fazer aquele momento e entender que o choro, ele faz parte do desenvolvimento infantil. Então não existe, nunca existirá um bebê que não chora pra nada. Por quê? Porque é a forma de linguagem dele. Então não tem. Então muitas vezes o choro, ele incomoda a nós, os adultos. Porque é ruim. E a gente remete sempre o choro a quê? A dor. E aí foi que eu fui conversando com ela. Esse choro dele, do seu bebê na escovação, não tem nada a ver com dor. E ela foi tranquilizando, mas isso assim, gente, foram várias consultas. Na 5ª consulta, porque ele já estava com mancha branca, ele já estava começando o estágio, né, de cárie, porque ela não conseguia realizar a escovação. Então, várias consultas a gente foi desensibilizando aquele bebê e aquela mãe. É isso que é importante. Então, ela foi sentindo segurança de estar fazendo a escovação e que o bebê dela iria chorar, mas tá tudo bem, mas que ela precisaria fazer aquela escovação pelo bem, pela saúde do seu filho, né? Algo que eu falei nos stories, que é muito legal, que eu falei assim, é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade como pai, como mãe, como avó, como cuidador daquela criança, é ensinar aquele bebê autocuidado. Autocuidado a gente aprende na infância. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar, né, o bem-estar, nós precisamos ser ensinados. Não existem hábitos que eles são naturais. Então, comer, dormir é natural. Ninguém precisa ensinar. O próprio sugar é natural. Mas tem hábitos que precisam ser ensinados. Quanto mais cedo a gente ensina essa criança, mais cedo aquilo ali, aquela atividade vai se tornar um hábito e aquela criança vai levar para a vida adulta. Então, eu costumo sempre falar com os pais, olha, fio dental, né?
Ai, doutora, precisa usar o fio dental? Precisa. Por quê? Porque a escova ela não vai conseguir remover aquele alimento que está entre os dentes. Então a gente precisa sim usar o fio dental. A partir de quantos anos? A partir do momento que nascer os dentinhos estão juntos, a gente vai começar a usar o fio dental. Existem vários tipos de fio dentais, nas consultas a gente ensina, mostra, mas a criança, o mais importante é porque você está criando um hábito naquele bebê. Quando a criança chegar com 7, 8 anos ou até menos, a criança vai estar com toda a dentição na boca, ela vai precisar usar o fio dental. Se você não ensinou aquele bebê, aquela criança a usar o fio dental na infância, vai ser quase missão impossível que aquele adulto, que aquela criança maior, ela tenha essa atividade de usar o fio dental como hábito. Então, nossa responsabilidade também é instituir isso, formação de bons hábitos nas crianças para que eles levem isso para a fase adulta, tá? E aí, quando a gente fala dessa formação de hábito, geralmente envolve várias questões. Então, tem muitos bebês que eles choram para cortar o cabelo, eles choram para cortar a unha. Meu filho mesmo chorava muito para cortar o cabelo. Quando eu pensava assim, meu Deus do céu, vai chegar o dia de levar Estevão para cortar o cabelo. A gente tinha que tirar a roupa inteira, ele ficava só de fralda ou shortinho, né? E ele chorava, gente, ele chorava tanto que parecia assim que tinham matado o menino no final do cortar o cabelo. Mas com o tempo ele foi aprendendo, a gente foi conversando e um belo dia isso passou. Porque o cérebro dele era imaturo e entendeu que não, tudo bem, cortar o cabelo é preciso, faz parte, não dói. Eu não preciso mais reagir com esse choro. Simples assim. Então, é assim que a maturidade, isso pra tudo. Tem criança que chora pra tomar banho. E quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente não pode pensar em idade Voltou. Voltou. Então pode ficar tranquilo que com 4 anos isso passa. A partir de 3 anos a gente observa que tem uma melhora desse comportamento do choro durante a escovação. A partir de 3 anos. Mas isso é uma média. Não significa que todas as crianças a partir de 3 anos vão virar uma chavinha e vai tudo melhorar, mas tem criança que é um pouquinho antes, tem criança que é um pouquinho depois, certo? Mas isso não é uma regra. A gente precisa entender que isso depende do desenvolvimento daquele bebê, né? Então, e aí, como deixar esse momento um pouco mais lúdico? Como deixar esse momento mais assim atrativo e menos sofrido para aquela família? Tornar o quê? A criança ela se comunica também com o lúdico. Então, tentar tornar aquele momento lúdico. Hoje a gente sabe que a gente não orienta telas, né? O tempo de telas é bem pouquinho para bebê, interfere sim no desenvolvimento daquela criança. Mas a tela, a musiquinha no momento da escovação, ele ajuda demais. Então, sempre a gente vai fazer assim, a gente vai colocar uma música ou cantar uma música que a criança entenda que aquele momento é o momento da escovação. Porque eu vou falar depois com vocês sobre algo que é bastante importante na infância, que são as rotinas. A criança ela precisa entender o que vai acontecer. Quando a gente torna esse momento lúdico e quando a gente pega essa musiquinha, vai ser da escovação. O bebê ele vai entender que o dente dele vai ser escovado naquele momento. Então, isso parece assim simples, mas é muito legal e a gente percebe uma melhora, uma evolução nesse comportamento do bebê na hora da escovação. Escolhe uma música
escolhe uma historinha. Então eu sempre gosto de falar assim: vamos abrir a boca, vamos procurar se tem bichinho aí dentro. E aí eu falo também da minhoca, eles amam minhoca. Então vamos ver se tem uma minhoquinha, deixa a tia procurar. Vamos procurar a minhoca. Aí achei a minhoca aqui, ai meu Deus, a minhoca correu pro outro lado. Você tá tornando aquele momento lúdico. E você tá se comunicando com a criança da forma que ela entende. Porque não adianta nada eu me comunicar com alguém com uma linguagem que ele não entende. É a mesma coisa eu tentar falar com uma pessoa que só fala inglês e eu tá falando com ela em alemão. Ela não vai entender. Então, os adultos, eles precisam entender que é importante se comunicar com a criança na linguagem dela. E qual é a linguagem da criança? É o lúdico. É a história, é o faz de conta, é ele perceber, é o musical. Então, crianças de 0 a 3 anos, eles têm uma aceitação muito grande pela música. A musicalidade está dentro do bebê, dentro da criança. Então, você consegue se comunicar e se ligar com ela, fazer aquela conexão. Então, contar história, cantar música, a criança vai ser preparada para aquele momento. Quando a gente fala também de preparação, é importante a gente escolher os materiais adequados. Isso aí é quando a família passa numa consulta com o odontopediatra vai orientar tudo. Qual é a melhor escova? Qual é o fio dental? Qual é o melhor para aquela faixa etária? Então, falando de escova, né? Que também é uma questão, uma pergunta bastante frequente nas consultas, qual a melhor escova? E no mercado, nas farmácias, nós encontramos diversas marcas, vários tipos de escova e com faixa etária na embalagem. Presta atenção que muitas vezes a gente não vai seguir essa faixa etária, por isso que é importante o odontopediatra avaliar e perceber qual será a melhor escova para ser indicada. Mas em regra geral, uma escova para um bebê, ela precisa ser uma boa escova. Por quê? Porque você já tá tendo aquela questão ali do choro, da não aceitação. Se você entra com um instrumento que não tem uma cerda macia, que incomoda, que a cabeça não é arredondada, o que o bebê vai sentir? Ele vai ser mais alguma coisa para incomodar. Então, o que a gente quer nesse momento da escovação é diminuir ao mínimo o incômodo que o bebê está sentindo ali, ou que ele possa, né, reclamar através do choro. Então, uma escova boa, por exemplo, é uma escova tipo essa. Escova para bebê, ela precisa ter cabeça pequena. Quando a gente observa uma escova também com um cabo longo, mais grosso, o que a gente tem? Uma melhor apunhadura para o adulto. Então, isso vai facilitar o adulto estar realizando os movimentos. As cerdas, é importante, as cerdas bem macias e reta. Então, essa é a regra básica de escova para bebê. E geralmente são o quê? As melhores marcas que a gente tem no mercado que vão seguir essa regra. Então, escolham bem uma escova e isso vai poder ser ajudado, né, mediado aí na consulta com o odontopediatra também, tá bom? Então, escolher legal, tornar um momento lúdico, o bebê, a criança pequena, ela também, gente, funciona muito com previsibilidade. No consultório, a gente começa, tudo que a gente vai fazer no consultório, o odontopediatra, ele já vai preparando a criança até chegar na cadeira. Então, uma consulta de uma criança é totalmente diferente de uma consulta de um adulto. Uma consulta de um bebê vai ser totalmente diferente de uma consulta de uma criança um pouco maior, porque a gente precisa entender isso. Então, quando um bebê ele vai ser examinado, antes da gente examinar, antes da gente chegar lá na cavidade bucal, a gente já começou a sinalizar para ele o que vai acontecer. Isso é muito importante, isso nós chamamos de previsibilidade. Previsibilidade são atitudes que a gente toma para quê? Para preparar, para avisar o que vai acontecer. Então, se você tem seu bebê e você quer prepará-lo, como é que você vai fazer? Você vai começar a criar uma rotina. Essa rotina
não significa uma regra estabelecida de horários. Então não é que todo dia 9 da noite eu vou escovar o dente do meu bebê. Não é isso. Quando a gente fala de rotina, a gente fala de sequência de atividades. Aquele bebê que está em desenvolvimento, aquele cérebro, o que ele vai entender? Não, eu tomei banho, depois minha mãe fez uma massagem em mim, depois ela colocou meu pijama, colocou minha fralda, colocou meu pijama e escovou meu dente. É uma rotina. Isso é importante para o bebê. É importante para todo mundo. Nós nos sentimos confortáveis, né? De saber o que vai acontecer. Não é legal. Ninguém gosta de ser pego de surpresa. Não é legal a gente ser pego de surpresa em qualquer atividade, seja ela qual for. Imagina para um bebê. Então, é importante a gente gerar essa previsibilidade, preparar a criança, o bebê, porque ele vai escovar os dentes. E aí, voltando àquela história da mão e da boca, quando a gente fala de um bebê que está na fase oral, eles sentem o mundo, as suas experiências maiores são através das mãos e da boca. Então, sempre o que? Dá a escovinha na mão do bebê para ele sentir. Passa a cerda no dedinho, passa assim, porque ele vai sentir o que vai acontecer na boca. Você não vai simplesmente já pegar a escova e já colocar lá na boca. Você vai preparando aquele bebê. Antes de você entrar, né, começar de fato a escovação, você vai começar a pegar, tocar no rostinho daquele bebê, porque ele vai começar a entender, agora vai acontecer alguma coisa por essa região. Então, eu começo a me preparar para isso. Então, massageia, prepara aquele bebê para o momento da escovação, passa a escovinha na mãozinha, deixa ele sentir o que vai acontecer. Isso é muito comum na odontopediatria. A gente chama do falar, mostrar e fazer. Então, primeiro eu falo, primeiro eu explico para a criança, filho, a gente vai precisar escovar seu dentinho, mamãe vai ter que fazer isso porque precisa. E depois eu mostro como é que vai ser e depois eu faço. Então, isso é muito importante, isso é super legal. E se vocês tentarem fazer em casa, vocês vão perceber como isso vai facilitar o momento da escovação. E para que o bebê comece a se adaptar com aquele momento, tá? Então, sempre observar essa rotina. Outra coisa, posição é algo que a gente fala bastante nas consultas. É uma primeira pergunta que eu pergunto à família. Tá, doutora, eu não tô conseguindo escovar. Eu faço a pergunta, qual a posição? Como você escova o dente do seu bebê? E geralmente a maioria coloca numa posição que não é confortável. Não é confortável para o bebê, não é confortável para quem está fazendo. Então, o adulto que está fazendo que vai estar fazendo a escovação, ele precisa estar confortável para que ele consiga fazer aquela escovação e aquela escovação seja efetiva. Outra coisa, a gente precisa conseguir remover aquela placa bacteriana. Porque a placa bacteriana, o que causa cárie, ela vai ser um biofilme, ela fica colada no dente. Então, não é simplesmente passar a escova, eu preciso remover mecanicamente. Eu tenho que fazer um movimento para remoção daquela placa. E para isso, o que? Eu preciso de uma boa posição. Eu preciso estar bem como adulto e o bebê também, o mais confortável possível. A regra geral para escovação é cabeça apoiada. Então, bebê, jamais a gente vai escovar um dente de uma criança com a cabeça sem um apoio. O apoio, seja ele, pode ser na parede, no colchonete, no trocador, apoiado na banheira, apoiado no peito da mãe, sentado no colo, apoiado no travesseiro. Qualquer lugar que você apoia a cabeça da criança. Porque se a gente não apoia e a gente faz assim, o que a criança vai fazer? O reflexo natural, a cabeça vai para trás. E a gente não vai conseguir fazer essa remoção efetiva da placa bacteriana. Então, por isso que é importante a gente apoiar a cabeça da criança. Sempre, sempre. Escovação, cabeça apoiada. Isso a gente leva até criança
mais velha, vai mudando as posições, mas a gente sempre tem como regra isso, cabeça apoiada. Por quê? O bebê ele vai se sentir também mais seguro. Então, se o bebê ele tá solto, isso gera uma insegurança no bebê. Quando você apoia ele, deixa ele confortável, bracinho, perninha, todo apoiado e a cabecinha estabilizada, isso vai tornar o bebê, ele vai se sentir mais seguro e facilita também, tá, gente? Mas muitas vezes um adulto só não dá conta de escovar o dente de um bebê. Muitas vezes a gente precisa da ajuda, geralmente 2 adultos, para fazer a escovação de um bebê. Então, algumas vezes nas consultas a gente também ensina a um adulto muitas vezes segurar a mão, porque aí tem o que a gente chama de mão de polvo, né? O bebê, você tá tentando escovar e o bebê tá com aquelas mãos parecendo um polvo, tentando tirar a sua mão com a escova. Então, um adulto vai segurar a mãozinha e o outro adulto, com a cabeça apoiada do bebê, vai estar realizando a escovação. Isso é, assim, regra geral. Claro que sempre levando pro lúdico. O adulto que estiver segurando a mãozinha, ele pode ser aquele adulto que tá cantando, que tá contando a história, que tá ali estimulando a criança, para que ela possa entender que aquele momento é um momento que é passageiro, mas que é essencial. Então, os adultos, eles precisam também estar alinhados. Pode ser papai, mamãe cuidador, vovó, mas eles precisam entender que aquela atividade da escovação é importante para o bebê. Precisa ser feita e a gente não pode menosprezar esse momento, porque se a gente menosprezar, consequências futuras terão, né, nesses dentes, e o tratamento, claro, para um bebê. Então, você imagina comigo, se escovar um dente do bebê já é difícil, imagina tratar um bebê na cadeira odontológica. É mais difícil ainda. Então, a gente precisa trabalhar com o quê? Com a prevenção. Eu preciso prevenir cárie. Eu preciso prevenir. Como é que a gente previne cárie? Com bons hábitos alimentares, controle de açúcar, ingestão de açúcar e escovação. Então, aquela família, ela precisa entender. Por isso que eu amo, envolva a família toda. Então, envolva a babá, envolva as pessoas que estão ali naquele momento, né? Com aquela criança, envolva aquela família, tá? E aí, pra gente tentar deixar esse momento um pouquinho mais leve. Posições, outra coisa, seja o exemplo. Então, as crianças, elas aprendem pelo exemplo. Então, não adianta nada eu falar para meu filho, para minha filha, coma salada, se nunca ela vai me ver comendo uma salada. Não adianta. Ela vai dizer, como, mãe? E um bebê, ele já entende isso sim. Ele já entende da mesma forma que ele entende o que vai acontecer, o que a gente vai preparar ele para ele entender a rotina das atividades. Ele entende. Por que eu vou comer salada? Se a minha mãe, que é a minha referência de segurança, de proteção, não come salada. Então, eu preciso ser um exemplo. Então, leva seu bebê para dentro do banheiro. Deixa ele ver você escovando o dente. Isso ajuda. E depois sempre falar, agora é a mamãe, vamos, agora é a vez da mamãe, depois é a vez do bebê. E aí vai. Isso o bebê, ele vai entendendo. Mesmo que ele chore, eu não posso parar de escovar o dente do meu filho, porque senão consequências vão vir. E a fala é algo que eu queria falar muito aqui com vocês, né? Papai, mamãe, cuidadores. O tom da nossa voz. Isso é muito importante também quando a gente se comunica com a criança. A minha fala, quando eu comunico com um bebê, eu preciso estar passando para ele amor, carinho. Então precisa ser uma fala doce, mas eu preciso passar para ele segurança. E a segurança é uma fala que ela traz firmeza. Então não é grosseria, não é briga, não é grito, não é berro. Isso não adianta. Isso, às vezes, eu sei que muitas vezes a gente se descontrola
Mas isso não é uma linguagem efetiva de comunicação com ninguém. Se um adulto gritar com você, for grosso e mal educado, qual é a primeira reação? Você já rejeita aquele adulto. Eu sou assim. Se eu for numa farmácia e a atendente falar grossa comigo, eu já vou... Peraí, porque eu já não me conectei com aquela pessoa. Então, por que com o bebê seria diferente? Com a criança seria diferente? Então, é isso que a gente precisa pensar. A minha fala como adulto, quando eu estou falando com o bebê, eu preciso ser amorosa. Eu preciso entender que aquilo ali, filho, eu tô fazendo isso para o seu bem. Porque eu te amo, eu preciso fazer. Mas a minha fala precisa ser firme. E a criança e o bebê vai entender. Então, muitas vezes, como eu falei lá no dia que eu gravei os stories, foi o dia do exame de sangue de Estevão. A minha fala naquele momento, eu consegui passar para ele afeto, acolhimento. Filho, eu entendo. Não é legal, não é bom, vai doer, mas você precisa fazer. Mas sua mãe está aqui com você. Então, é o tipo da fala. Então, quando a gente vai para a escovação, meu amor, meu bebezinho, mamãe te ama, mas mamãe precisa escovar seu dente. Sabe por que mamãe precisa escovar seu dente? Porque se a mamãe não escovar seu dente, vai vir um bichinho, vai fazer xixi e aí entra o lúdico. E se ele fizer xixi, vai dar dodói no dente. E a gente tem que tirar, mas a mamãe vai ter que fazer. A fala, o tom. Então, muitas vezes, nós adultos, a gente não se escuta. Mas se a gente fizer esse exercício da escuta, como nós estamos falando com nossos filhos? Será que eu tô falando com meu filho como eu gostaria que falassem comigo? A escuta, ela é fundamental. E hoje, a infância, ela tá sendo bastante estudada, né? Por vários profissionais especialistas, mais do que eu nessa área, que não é a minha área de desenvolvimento infantil, psicológico, mas a gente percebe que o acolhimento e a segurança que a família passa, ela vai se relacionar diretamente com o bom desenvolvimento daquela criança. Ela vai tornar aquele adulto um adulto que ele tem facilidade de ter relação, de se relacionar, de falar, de confiar em si, de ter uma autoestima elevada. Isso foi construído na infância. Então, frustrações, dores, nós vamos enfrentar pro resto da nossa vida. No momento da escovação, é uma frustração para aquele bebê, que ele não queria. O choro dele ali, ele tá com uma reação. Mãe, eu não quero isso aqui. Isso não tá confortável para mim. Mas os pais também, nós, né, adultos, nós também temos essa função de quê? De frustrar os nossos filhos nesse momento. Filho, eu sei, eu entendo. Eu te acolho, mas vai precisar. E aí tem uma frase que a gente gosta muito de falar: eu não posso negociar o inegociável. Eu não posso negociar com meu filho o que não dá para negociar. Então, eu vou negociar o que eu consigo. Não, tudo bem. Você não quer ir para natação hoje? Tudo bem. Hoje mamãe deixa, não vai para natação. Mas semana que vem vai precisar ir para natação. Mas tem coisas que eu não posso, tipo a saúde do meu filho. Então, eu preciso entender que ele vai ter que fazer, mas primeiro eu preciso entender, para depois a criança começar a entender que aquilo ali é natural e que vai ser feito. Então, eu não posso negociar o inegociável com um bebê de 0 a 3 anos. Então, que é essa faixa etária que a gente está conversando hoje aqui, tá? Então, incluir a família é fundamental. Eu preciso sentar, meu esposo, a família, né, o núcleo familiar, e a gente precisa conversar. Por que eu tô contando isso? Porque muitas vezes eu já atendi, né, eu tenho 17 anos de formada, sempre trabalhei com criança. Eu já atendi famílias que, assim, não estavam em equilíbrio. O pai não entendia por que tinha que segurar, ou a mãe não queria que fizesse o tratamento, não estava em equilíbrio.
Isso não pode, isso não é bom para a criança. Isso vai trazer uma insegurança para a criança. O que ela vai fazer? Ela vai chorar, ela não vai deixar, porque se nem os pais estão entrando em acordo do que é melhor para ela, por que ela, que é a criança da situação, vai ter que ter maturidade para administrar aquela situação? Então, né, é algo pra gente pensar, que muitas vezes a gente precisa sentar e alinhar com a nossa família. Tô falando de escovação, mas isso vai pra todos, pra todas as atividades do nosso filho. É na escola, é comportamento infantil, é decisão de qual é a escola que meu filho vai estudar, enfim, tudo. Os pais precisam sentar e alinhar, tá bom? Então era isso que eu queria vir aqui conversar, bater um papinho com vocês. Eu vou deixar essa live gravada. Dúvidas podem estar colocando lá nos comentários, mandando pra mim, que eu respondo com o maior prazer quando eu tiver um tempo de estar respondendo pra vocês. E eu vou estar, de vez em quando eu vou abrir esses bate-papos aqui, porque são dúvidas que eu percebo que é de uma grande maioria e que eu tenho certeza que a gente pode ajudar de uma certa forma a trazer. Então, independente, papai e mamãe, se seu filho ele chora, entenda que isso é natural, é num processo de desenvolvimento do cérebro infantil. Tente usar estratégias para tornar aquele momento mais tranquilo, mais prazeroso. E essa fase ela vai passar, podem acreditar. Passa como passa para outras atividades, passa também, o choro passa, o momento do caos na hora da escovação passa também para as crianças, na medida que as crianças crescem. Então, para uns passa com 3 anos, para outros com 2 anos, para outros com 4, 5, para crianças atípicas um pouco mais. Então, é um público também que eu tenho uma paixão, amo atender crianças atípicas, principalmente autistas, famílias de autistas. O momento da escovação para eles também é muito desafiador, mas assim, com uma boa orientação, entendendo, preparando aquela criança, com a ajuda muitas vezes do grupo de terapeuta, também a gente consegue uma evolução muito legal para as crianças, tá? No momento, a aceitação da escovação, principalmente seja ela de crianças típicas ou atípicas. Tem uma pergunta aqui: como saber se o choro é dor ou de manha? Acho que é manha, né? Então foi como eu falei no início, existem vários tipos de choro. Tem choro realmente que ele vai indicar dor. O choro de dor, normalmente, lembra aquele choro de cólica do bebezinho? Que o bebezinho ele fica bem vermelho, a perninha fica estendida. É um choro mais como um berro, é um choro de dor. O choro de mãe é aquele choro muitas vezes que ele vai parecendo em repetição, aquele choro tem lágrima ou pode não ter lágrima. É aquele choro que a gente nem fala de manha, mas a gente fala que é um choro de comunicação, que ele não está agradável naquele momento. Então é um choro de reclamação. É um choro que ele tem um tom mais baixo, ele repete, o som é bem repetido. É totalmente diferente de um choro de dor. O choro de dor é um choro estridente, um choro assim mais alto, mais constante. E geralmente as mães elas percebem, né, pelo seu sentido, quando o bebê ele tá chorando por dor, por fome, por outra necessidade ou apenas por ele não estar se autorregulando naquele momento emocionalmente, ele não entende o que é aquela situação, ele vai chorar. Então é um choro de autorregulação, que não está acontecendo ali naquele momento daquela atividade, tá? E era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou deixar essa live gravada, foram 45 minutos de live, só eu falando. Mas eu sei que pode ter surgido dúvidas, vocês deixam aí as dúvidas que eu vou respondendo. Mandem também para quem tá com bebê, famílias de bebês. Vai ser legal, eu acho que vai ser legal. Teve muita informação bacana aqui, informações que eu passo na consulta e passei aqui para vocês. Podem enviar também essa live, tá bom? E depois eu vou estar anunciando
as novas lives, novos bate-papos. Quem sabe eu vou trazer alguns convidados aqui pra gente bater um papinho, conversar. Eu acho bem bacana, né? Sobre não só dentista, mas outros profissionais da área, sejam psicólogo, fono, pediatra. Então eu vou estar pensando aí nisso pra gente estar amadurecendo aqui esse momento. E eu também vou estar aparecendo por aqui pra estar falando mais com vocês de perto, tá bom? Um grande beijo, até mais, uma excelente quinta-feira para todo mundo e até mais.